O juiz Edivaldo Batista da Silva Júnior, da 10ª Vara Federal de Pernambuco, concedeu nesta terça-feira, 26, liminar para que usinas daquele estado, e também de Alagoas e Sergipe, comercializem etanol hidratado diretamente aos postos de combustíveis, sem a necessidade da intermediação de distribuidoras. A decisão impede também que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela fiscalização do setor, aplique sanções aos postos e às usinas que adotarem a prática. Por meio da assessoria de comunicação, a ANP informou ao Broadcast Agro que ainda não foi formalmente intimada da decisão. A tutela antecipada foi concedida no processo impetrado pelos sindicatos representantes do setor sucroalcooleiro dos 3 estados nordestinos e pela Cooperativa do Agronegócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar, COAF, contra a União e a ANP na decisão. O juiz cita a Lei 9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo, para cobrar a necessidade de promover a livre concorrência no setor de combustíveis, em detrimento de resoluções da ANP que obrigam a venda via distribuidoras. Como haverá então livre concorrência se o preço acaba sendo ditado pelas distribuidoras, pelas quais o etanol tem necessariamente de passar por mais distantes que sejam dos postos revendedores? Não há como ignorar o verdadeiro cartel formado pelas mais poderosas distribuidoras de combustíveis, relata o magistrado no despacho. Em seguida, Silva Júnior indaga qual o mal a venda direta de etanol poderia causar ao setor de combustíveis e à fiscalização sob o encargo dos agentes da ANP, de idêntico modo e com idêntico rigor com que hoje se fiscalizam as distribuidoras, podem ser fiscalizados os produtores e os postos de revenda. A postura irrazoável da ANP, ao editar as mal-assinadas normas, evidencia igualmente maus tratos ao princípio da proporcionalidade, relatou o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no estado de Pernambuco, Sindaçúcar, e vice-presidente do Fórum Nacional do Setor Sucroenergético, Renato Cunha, afirmou que a decisão beneficiará 30 usinas dos 3 estados. No entanto, a liminar deve ter pequeno efeito no curto prazo, já que os estoques das companhias são pequenos por conta da entre-safra da cana-de-açúcar no Nordeste. A decisão permite uma forma alternativa de venda, sem alijar as distribuidoras, e facilita o planejamento para a próxima safra, a partir de julho e agosto, afirmou o executivo. Cunha explicou que, por cautela, as companhias devem aguardar entre 48 horas e 72 horas para iniciarem a venda direta aos postos, prazo previsto para que a ANP seja notificada da decisão. A venda direta de etanol hidratado dos postos às usinas divide o próprio setor produtivo, enquanto produtores nordestinos apoiam a proposta. Representantes do Centro-Sul, inclusive a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, são contrários à medida, por conta da dificuldade de fiscalização. A principal entidade do setor de etanol cita também que as distribuidoras terão um papel fundamental na viabilização da nova Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, com a compra dos créditos de descarbonização, QBIOs. Os QBIOs são considerados fonte de recursos para financiar a ampliação na produção de etanol. Os títulos serão emitidos pelos produtores de biocombustíveis e adquiridos pelas distribuidoras para serem utilizados na compensação e redução das emissões feitas pelos combustíveis fósseis também comercializados pelas companhias. Os recursos gerados pelos QBIOs devem ser reinvestidos pelas usinas para aumentar a produção do etanol. Além da judicialização do tema, ao menos 4 projetos de lei tramitam no Congresso Nacional, o principal deles já aprovado no Senado.